Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física. E nós vamos tratar hoje ainda de xadrez e vamos nos aprofundar na nossa partida. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho as fases da partida e vamos falar principalmente da abertura e do meio jogo. Então, vem comigo, vamos traduzir um pouquinho essas duas fases, né, que meio que se misturam na partida de xadrez. A abertura, o começo e o meio jogo. Então vamos conhecer algumas aberturas e noções do meio do jogo. Algumas não vai dar tempo, mas eu vou ensinar uma abertura que vocês vão poder usar bastante nas suas próximas partidas de xadrez, tá? E vamos, claro, fazer um exercíciozinho aí de checkmate. Checkmate sempre é bom a gente treinar, não é mesmo? Existe aí uma forma correta de iniciar uma partida? Não correta, mas uma forma melhor para dar o início na partida? Né? Quais seriam as primeiras peças que seria mais aconselhável a gente movimentar? Você consegue reconhecer um checkmate? Ver quando tem a possibilidade de aplicação de um checkmate? Vamos tentar ajudar vocês nessas duas, nessas questões nesse vídeo. A partida de xadrez apresenta três fases: a abertura, o meio jogo e o final. Mas os limites de cada fase são bem difíceis de ser traçadas, tá? A gente tem alguns princípios para identificar essas fases no tabuleiro. Como sabemos, a finalidade do jogo é criar uma posição especial do adversário, que é o checkmate. Então, na verdade, todos os nossos movimentos têm por objetivo final o checkmate. Os elementos necessários para o mate são as peças, né? É o que eu tenho no tabuleiro, que no começo da partida elas estarão na sua posição inicial. Então, durante a partida, será preciso desenvolver essas peças, levar essas peças a avançarem no tabuleiro, tá? Isso é o quê? Tirá-las de suas casas iniciais, ampliando o raio de ação das peças. Dessa forma, eu começo a tirar maior proveito das minhas peças. Então, deixar a peça parada lá na posição inicial não ajuda. Sair com uma única peça lá para frente sozinha também não vai trazer resultado positivo, pouco resultado positivo para mim. Então, eu tenho que usar uma estratégia de desenvolver essas peças, abrir essas peças para que elas avancem no tabuleiro. Por isso, essa primeira fase do jogo é chamada de abertura, ok? Dessa forma, entendemos como abertura os primeiros 5 a 6 lances de uma partida. Há, portanto, nas aberturas, princípios gerais, cujo conhecimento é indispensável, por constituírem a estrutura e a base da abertura e, por consequência, a estrutura de todo o jogo. Então, uma boa abertura pode levar a um bom resultado na partida. Uma abertura meio, confusa pode levar a situações complicadas durante a partida. Por isso é necessário a gente conhecer pelo menos uma boa abertura para usar nas nossas partidas. Quais são então os princípios que eu tenho que levar em conta numa partida para uma abertura? Analisando a posição inicial das peças, vemos que apenas os cavalos e os peões têm movimentos possíveis no início da partida. Eu não consigo mover nenhuma outra peça. Então eu tenho que abrir espaço para que essas peças possam ser movidas. Os primeiros movimentos serão só com peões ou cavalo. Daí a necessidade de movimentar os peões para que eu possa abrir espaço para o movimento das outras peças. Nas aberturas, a gente tem dois conceitos fundamentais: o desenvolvimento das peças, levar as peças para diante no tabuleiro, e o centro do tabuleiro. Desenvolvimento é tirar as peças de suas casas iniciais, ampliando o seu raio de ação. O centro consiste nas 4 casas do centro geométrico do tabuleiro, ou seja, a E4, a E5, a F4 e a F5. Olha aqui para a nossa imagem. São essas 4 casas que estão marcadas com verde.
Então, um dos primeiros objetivos no tabuleiro é dominar essa região do tabuleiro, o centro, tá? Eu posso dominar o centro colocando peças no centro ou colocando peças nas casas adjacentes ao centro, que são essas que estão marcadas com amarelo aqui, ó, tá? Por quê? Uma peça colocada nessa casa, ela tem ação no centro do tabuleiro, tá? Então, por isso, essas casas também são importantes. Então, o primeiro objetivo é o domínio do centro. Olha só, temos um tabuleiro grande com as nossas 4 casas marcadas do centro. Então, por aí, a gente já pode entender que os primeiros movimentos, eles serão em direção ao centro do tabuleiro, tá? Então, mesmo quando eu estiver movimentando os peões e os cavalos no início da abertura, eu vou procurar objetivar esses movimentos para o meu centro do tabuleiro. Primeiro exercício nosso, então. A partir do que já aprendemos sobre as aberturas, considerando a posição inicial das peças, quais seriam bons movimentos para iniciar uma partida? Veja que eu ainda não falei nada de abertura com vocês, mas eu estou colocando aqui, agora que você sabe desse valor do centro, da importância do centro, quais seriam alguns movimentos aí interessantes para começar a abrir suas peças, para dar início à partida, ok? Um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiu aí identificar quais seriam esses movimentos? Eu anotei alguns aqui, tá? Eu anotei como se eu estivesse jogando com as peças brancas, ok? Então, olha só, eu posso fazer o movimento E4, o peão que está na frente do rei, eu mover já 2 casas, olha, eu já coloquei ele direto numa casa do centro. Outro movimento legal, o D4, né? O peão que está na frente da dama, também ando 2 casas, já coloquei ele no centro. Ou ainda, o movimento do cavalo. Eu só anotei um aqui, o cavalo para o F3. Nessa casa, veja como ele já, no movimento dele, ele já está atacando 2 casas diretas no centro. Então, ao mover o cavalo para o F3, no próximo movimento ele já vai estar atacando o centro. E eu não coloquei aqui, mas também nós temos o cavalo para C3, também atacando diretamente o centro. Então, esses 4 movimentos são aqueles movimentos básicos para você iniciar a sua abertura, tá? Ah, mas eu vou movimentar logo o peão na frente do rei ou logo o peão na frente da dama?
Sim, lembra que depois, durante a partida, você tem a possibilidade de fazer o roque e tirar o seu rei do centro do tabuleiro, tá? Mas é importante, logo nos primeiros movimentos, você levar as suas peças para o centro do tabuleiro, ok? Domínio do centro. Então, o controle do centro conduz a uma mobilidade ampla das peças. No centro do tabuleiro é quando as peças têm um raio de ação maior no tabuleiro. Vantagem de terreno e domínio das melhores vias do tabuleiro. Então, quem domina o centro está dominando as melhores estradas ali para batalha, tá bom? Desenvolvimento e domínio do centro são os objetivos nas aberturas, para se conseguir, por consequência, um bom ataque ao flanco, né, ao lado do rei adversário. Agora sim, agora a gente vai aprender uma abertura muito utilizada, né, uma das mais utilizadas nas partidas de xadrez. Uma abertura simples e que é utilizada até por grandes mestres de xadrez. Primeiro eu queria falar para vocês que existem milhares de aberturas no xadrez. Existem livros com estudos sobre aberturas. Existem livros com estudos sobre um tipo de abertura no xadrez. Então, existem muitas outras aberturas, tá? Eu vou ensinar uma para vocês. Uma que é bem conhecida, bem popular e que é bem simples também, que é a abertura Ruy Lopes, tá? A abertura recebe o nome do sacerdote espanhol Ruy Lopes de Segura, que fez o primeiro estudo exaustivo sobre essa abertura no livro de 150 páginas chamada Libro del Ajedrez, que foi de 1561 foi que ele escreveu esse livro, tá? Apesar de receber seu nome, né, a abertura chama-se Ruy Lopes, não é de sua autoria, sendo referida, por exemplo, no manuscrito de Göttingen, que foi escrito em torno de 1490. Então, na verdade, lá em 1500, o Ruy Lopes fez um estudo maior sobre uma abertura que já existia. E escreveu um livro, editou esse livro, mas depois desse livro dele, a abertura acabou ficando conhecida como a do nome dele, né? A abertura Ruy Lopes. A abertura não se tornou popular antes da metade do século XIX, quando o teórico russo Karl Jenisch redescobriu seu potencial. Desde então, a popularidade da abertura só cresceu, sendo adotada até mesmo por grandes mestres em seus jogos. Aqui do lado a gente tem a posição final dessa abertura, tá? São 3 movimentos. Um movimento para abrir o peão que está na frente do rei, um segundo movimento que abre o cavalo da ala do rei e o terceiro movimento que abre o bispo da ala do rei. E olha que interessante, eu já deixei vazia as 2 casas entre o rei e a torre, possibilitando o roque menor entre essas 2 peças. Então veja quanta possibilidade eu tenho com uma abertura bem simples, bem fácil de fazer. Vamos aprendê-la? Olha só. A abertura Ruy Lopes, também chamada de abertura espanhola. Trata-se talvez da abertura mais famosa do xadrez e é caracterizada pelos movimentos. Peão para E4, o preto responde com peão para E5. Cavalo F3, o movimento do preto, cavalo C6. E o terceiro movimento, bispo para B5. Olha no GIF, vamos acompanhar no GIF? Vamos esperar ele voltar. Peão, o preto responde, cavalo, preto responde, o bispo lá para C5, certo? Então essa é uma das aberturas mais simples do tabuleiro de xadrez. Vale a pena você decorar esses movimentos, tá? E usar nas tuas próximas partidas, até nas partidas online, né? Talvez você esteja aí jogando lá no Lichess, né? Talvez até o teu professor esteja usando esse site para algumas partidas. Vale a pena você usar essa abertura. É uma abertura simples, que já deixa ali a possibilidade de você fazer o roque rapidamente, tá? E desenvolve aí 3 peças, já colocando as 3, exercendo aí influência sobre o centro do tabuleiro. Então a gente consegue nessa abertura atender os 2 princípios, né? O desenvolvimento das peças, o domínio do centro e ainda deixamos aberta a possibilidade de roque para proteger o nosso rei. Beleza? Então essa é a abertura Ruy Lopes. Espero que você tenha decorado.
Agora a gente vai falar um pouquinho das características do meio-jogo. Acredita que a abertura chegue até o 15º lance, tá? Até essa fase aí é considerada a abertura. Depois da abertura, chamamos meio-jogo. As características do meio-jogo são produtos da abertura e deve-se jogar com muita atenção, pois o meio-jogo é uma parte importante da partida. O meio-jogo é quando vão acontecer as combinações, inúmeras combinações da partida. É quando haverão a troca de peças, as capturas, os cheques, né? Então a gente tem que ter algumas estratégias e conhecer algumas características do meio-jogo. Seria impossível esquematizar ou sistematizar o meio-jogo, já que suas posições e características são inúmeras. Mas podemos dar algumas noções. O meio-jogo tem características e elementos próprios. A importância do centro permanece por todo o jogo, tá? Então você não pode, mesmo durante o meio-jogo, esquecer do centro. As suas peças sempre vão ter que estar ali pelo centro, dominando aquela região do tabuleiro. Esse é um objetivo que segue por toda a partida, tá? Mas o que a gente tem no meio-jogo? Primeiro, as colunas abertas. Então a gente tenta capturar peões do adversário, tá? Para abrir colunas, principalmente para o avanço das torres, tá? O jogo na 7ª e na 8ª fileira, se você está jogando com as brancas, né? Ou se você está jogando com as pretas, na 1ª e na 2ª fileira. Ou seja, você vai tentar avançar as tuas peças para tentar prender o adversário lá na última linha, tá? Então você avança com as tuas peças para tentar conquistar as linhas mais adiante do tabuleiro. O peão livre, o que é o peão livre? Também chamado de peão passado. É aquele peão que conseguiu furar a linha do adversário e futuramente pode ser promovido, né? Então esse que é o peão livre, aquele que já está passado. O bloqueio ou cravada, o que é o bloqueio ou cravada? É quando você, a partir de um ataque no rei adversário, crava uma peça do adversário para proteger esse rei, certo? Então o adversário usou alguma peça dele como escudo, então você mantém a tua peça nessa posição porque você está prendendo a peça do adversário, você está deixando ela cravada naquela posição porque ela tem que servir de escudo para o rei, tá? Então essa é uma estratégia para você diminuir a ação das peças do adversário, tá? O cheque descoberto. O que é o cheque descoberto? É um cheque que o teu adversário pode não estar percebendo. Então, o cheque descoberto é quando você movimenta uma peça no tabuleiro, mas não é essa peça que você movimentou que vai dar cheque no rei adversário. Na verdade, era uma peça que estava atrás dessa que você movimentou. Então, quando você movimenta essa peça que está mais à frente, você descobre esse cheque. Então essa é uma jogada assim inesperada que o adversário às vezes não tinha percebido, ele não viu que esse cheque estava encoberto por uma das peças, tá? Então essa também é uma jogada muito usada no meio-jogo por, né, ser algo assim que vai surpreender o teu adversário, algo que ele não estava esperando, certo? E ainda a troca e a cadeia de peões. O que é a cadeia de peões? Gente, no tabuleiro, a gente não posiciona os peões na mesma linha, tá? A gente procura posicionar os peões sempre em diagonais. Eles sempre ficam um na diagonal do outro. Por quê? Dessa forma, um está protegendo o outro. Se um deles é capturado, o outro peão pode capturar a peça que fez a captura desse peão. Então isso que é uma cadeia de peões, é você andar com os peões, mover os peões, sempre mantendo eles em diagonal, um protegendo o outro, ok? Então essas são algumas das possibilidades, das combinações que nós podemos ter no meio-jogo, ok? E claro, a gente não pode esquecer do checkmate, que é quando a gente chega no final da partida. Então eu trouxe aqui para vocês um exercício de checkmate. Então olha só, as brancas movimentam e aplicam checkmate em um único lance. E aí, eu pergunto para você, qual é esse lance? Um tempinho aí para você pensar
e perceber, descobrir qual é esse lance no nosso tabuleiro. E aí, moçada, conseguiram descobrir qual é a jogada do checkmate, aquela que vai acabar com a partida e que vai resultar numa vitória para você? Vem para cá. A gente tem várias possibilidades, tá? Mas a única que realmente resulta em checkmate é movimentar a dama para fazer uma captura na casa F7 e aplicar o checkmate. Vamos conferir? Eu estou com a dama aqui, ao mover para a casa F7, ela vai capturar esse peão que está nessa casa aqui e vai parar aqui. Opa! Nessa casa, ela ataca diretamente o rei, o bispo não pode capturar para frente, ela não está na mesma linha da dama adversária, o peão não captura para o lado, também está longe da torre, então nenhuma das outras peças pode capturar a minha dama. Daí você diz assim, professor, mas o rei pode capturá-la. E eu falo para você, não pode, cara. Por quê? Olha só aqui, ó. Essa diagonal é protegida pelo bispo. Então, essa captura aqui o rei não pode fazer, porque essa casa onde o rei pararia é uma casa atacada pelo bispo. Então, ele não pode capturar a minha dama ali, certo? Nesse caso, nós temos um checkmate, tá? O rei não consegue capturar a peça que está atacando ele, nem nenhuma outra peça dele consegue. Como as casas estão uma ligada à outra, não tem como eu proteger com outra peça. E para onde o rei podia fugir, ele continua no raio de ação da minha dama branca. Então aqui nós temos um checkmate. Fim de partida, certo? É assim que a partida termina. Não precisa capturar o rei. Ao mover a dama, capturar o peão, eu já aviso o meu adversário que ele está em checkmate. Beleza? Então, pessoal, hoje a gente viu aí alguns princípios da abertura, né? Aqueles princípios que a gente deve ter em mente quando vai iniciar uma partida. A gente conheceu a abertura Ruy Lopes, uma abertura bem rápida para vocês utilizarem aí nas partidas de vocês. E conhecemos também algumas características do meio jogo de uma partida de xadrez, né? A gente falou sobre algumas combinações nessas partidas. Muito bem, pessoal. Com isso, finalizamos esse nosso aprofundamento
no nosso tabuleiro de xadrez. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais e também tenham melhorado o jogo de vocês, ok? Até breve, nos vemos na próxima. Tchau!